Saudações, professor doutor Moisés. Saudações, turma. Hoje, eu, Otávio Eduardo, juntamente com os meus colegas Breno Leonardo, Denise Teixeira, Gabriel Ruida, Cauane Vitória e Mariane Boitena, iremos apresentar o livro Os Sertões, em forma de seminário, como quesito avaliativo à disciplina de Língua Portuguesa e Literatura 3 do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. A gente vai estar abordando o autor, o contexto histórico, o enredo, bem como o devido referencial bibliográfico. O autor Euclides da Cunha foi um escritor, jornalista e professor brasileiro. Além de Os Sertões, ele publicou as obras Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia, Castro Alves e o Seu Tempo. Enquanto correspondente de jornal O Estado de São Paulo, ele acompanhou a Guerra de Canudos. E em seu livro Os Sertões, publicado em 1902, ele fez uma grave denúncia do que ocorrera naquele local. Ele denunciou um país que não era nem um pouco homogêneo, um país esquecido. E, portanto, viu-se um escritor pré-modernista, um escritor que deu voz e que mostrou um Brasil que não era retratado, um Brasil que não era mostrado, um Brasil escondido. Ele denunciou a fome, ele denunciou a miséria, ele denunciou todos os males que o Estado fez para a população de Canudos. No contexto histórico, em 1888, vinha a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Em 1889, o fim da monarquia e a instalação da República. Em 1896, a Guerra de Canudos. São épocas muito próximas, e a República do Café com Leite não era nem um pouco voltada às classes baixas. Eles não traziam melhorias e aumentaram ainda os poderes dos latifundiários. A guerra ocorrera por causa de terras. As classes mais baixas precisavam plantar, precisavam criar animais, mas apenas os latifundiários que possuíam o poder de terra. A República não trouxe esse direito e, insatisfeitos, eles recorrem a Antônio Conselheiro, que demonstrava um grande entendimento religioso. Ele cativava muitas pessoas. Então ele lidera uma comunidade e cria o povoado de Belo Monte, que em pouco tempo possuía mais de 20 mil habitantes. Entre eles ex-escravos, pobres, negros, pessoas das classes mais baixas, que tentavam fugir da miséria. Ali eles não pagavam impostos e isso torna um problema para o governo baiano. Para a Igreja Católica, eles perdiam seus fiéis. Antônio Conselheiro cativava todas as pessoas daquele local. Os grandes latifundiários perdiam a sua mão de obra barata e recorrem todos ao Estado, querendo acabar com a cidade de Canudos, trazendo, posteriormente, a guerra. Então, no livro Os Sertões, a luta especialmente, Euclides da Cunha retrata as 4 fases da guerra. Essa por parte do Estado, e a quarta, sangrenta, ele mostra realmente como aconteceu, e ele denuncia a assassina com seus mais pormenores em seu livro Os Sertões. Então segue agora o livro. Causas próximas da luta. Antônio Conselheiro havia negociado com autoridades de Juazeiro um carregamento de madeira, no qual seria direcionado para a construção da Catedral de Canudos. O juiz de Juazeiro impediu a entrega desse material, com a intenção de provocar o profeta. Mas esse material tinha sido pago pelos sertanejos, e eles espalharam os boatos de que iriam até Juazeiro buscar esse material à força. O governo da Bahia recebeu um alerta de Juazeiro de que eles estavam correndo o risco de serem atacados pelos sertanejos. Logo, o governo da Bahia enviou 100 homens para Juazeiro. Quando chegaram até Juazeiro, eles foram desacreditados pela população, pela superioridade numérica de soldados, que seriam 100 soldados contra mais de 1000 sertanejos. Mesmo assim, eles rumaram em direção a Canudos, com a intenção de evitar esse ataque dos sertanejos. Após uma longa caminhada pelo sertão, os militares pararam em um vilarejo para descansar, chamado Uá-Uá. Essa notícia foi enviada até Canudos. Sabendo do confronto, os moradores do vilarejo deixaram suas casas. Primeiro combate. Durante a madrugada, os militares foram surpreendidos pelos jagunços. Os guardas que estavam dormindo, eles foram mortos a facadas. Assustados e confusos, os militares eles se escondiam dentro das casas em posição de defesa.
O armamento dos militares eram muito modernos em relação dos jagunços, que no caso os jagunços usavam facas, foices, peixeiras. Após verem a desvantagem de não conseguir atrair os seus oponentes para fora das casas, eles retornaram para o arraial. Com uma suposta vitória, uma aparente vitória, os militares também recuaram para Juazeiro. Chegaram lá muitos feridos, mas em breve os jagunços iriam atrás, provocando uma nova saída dos moradores de lá. Preparativos da reação. As autoridades públicas queriam acabar de vez com os jagunços de Canudos. O governo via isso como uma forma muito vulgar, enquanto o chefe federal ele via isso como operação de guerra. A segunda expedição contava com um pouco mais de 200 homens, que pararam em Queimadas, um vilarejo, para o combate. Após um mês de espera, o comandante do distrito planejou um ataque em que as expedições iriam se dividir em duas, para cercarem os jagunços e os deixarem mais vulneráveis. A Guerra das Caatinga. Com galhos retorcidos, relevos misteriosos, os jagunços fazem da Caatinga sua casa, pois eles conhecem todas as características do local. Já para os militares não. Por eles não conhecerem, eles ficam amedrontados, E também ficam vulneráveis aos ataques dos jagunços, pois a natureza protege o sertanejo. Em 29 de dezembro, foi quando as expedições chegaram ao Monte Santo. E lá de cima era possível ver toda a região, toda a topografia daquele lugar. Era possível ver os vilarejos, como Canudos. Também dava para ver, dali de cima, os rios que corriam para cima, Uma grande característica de lá. E também só era possível de ver os rios cheios, escoando as águas somente na época da cheia. Em marcha para Canudos. As expedições seguiram pela Estrada do Camboio, uma estrada de difícil acesso, de difícil transporte. Isso fez com que eles tiveram que deixar alguns de seus armamentos para trás. Eles faziam algumas pausas em lugares indevidos, pausas noturnas, lugares perigosos. Quando eles começaram a se aproximar de Canudos, eles viam algumas casas incendiadas, fogueiras acesas. Tudo isso denunciava a presença dos inimigos. Além de tudo, tinha alguns jagunços que estavam escondidos atrás dos galhos das árvores. Isso fez com que os militares ficarem com mais medo. Com a lentidão da tropa e seguir para Canudos, eles começaram a ficar sem os alimentos, antes mesmo da chegada ao arraial. Primeiro reencontro. Os jagunços estavam sendo comandados pelo João Grande. Era um homem muito destemido, muito corajoso. E logo aí, com os gritos dos jagunços, os militares já pegaram suas armas e assim começou toda a batalha. Bom, a partir daqui houve a segunda invasão dos republicanos à terra dos sertanejos, ou pelo menos a tentativa de uma segunda invasão. E eu digo isso porque os cangaceiros estavam cientes dessa segunda invasão e eles se prepararam para recepcionar os republicanos antes mesmo deles atacarem. Então os sertanejos conheciam muito bem a sua terra e eles sabiam onde se esconder e por onde eles podiam atacar. Assim que os republicanos chegaram perto de Canudos, os sertanejos atacaram primeiro, surpreendendo os republicanos e causando uma troca de tiros, que foi um caos. Até que chegou a um ponto em que os sertanejos recuaram de volta para Canudos. Pelo menos foi o que os republicanos pensaram. Eles já estavam cantando vitória, e nisso já havia muitos integrantes atingidos dos dois lados da briga, tanto dos cangaceiros como dos republicanos. Então isso já tomou a raiva já tomou conta do general que comandava a tropa dos republicanos, e ele anunciou que no outro dia mesmo, cedo, eles iam invadir Canudos. E assim foi. Eles deram tiros de canhões, como Bom Dia, terra dos sertanejos, mas eles não contavam que os sertanejos estavam ao lado deles, literalmente. Ou seja, eles não recuaram de volta para a cidade, eles permaneceram por perto, aguardando o outro momento certo para atacar novamente. Muito habilidosos, muito ágeis, porque eles ficaram imperceptíveis literalmente do lado, muito perto. Então, quando os republicanos acionaram um canhão, eles pensavam que eles estavam só. Então eles estavam com a guarda abaixada e despreparados para uma briga de imediato, porque essa foi ação e reação. Então os sertanejos apareceram num pulo, dilacerando todos com tiro de perto, e aí que foi o segundo combate. Nesse momento, os republicanos, que já estavam com as munições e mantimentos quase escassos devido ao primeiro combate, eles tiveram o camboio deles alvejado pelos sertanejos. Então eles tinham só duas opções: continuar
e perder de vez para os cangaceiros ou recuar para planejar o que eles iam fazer a respeito. E eles, muito espertos, decidiram a última opção, claro, eles recuaram e deixaram algumas armas e munições para trás que foram pegas pelos cangaceiros. Já com os homens que sobraram, exaustos, famintos e quase sem forças, já quase sem munições, o comandante decidiu de imediato convocar ajuda, acionando o comandante Moreira César. E para o comandante Moreira César era uma humilhação perder de novo para os sertanejos, porque os publicanos se consideravam autoridades e os sertanejos como uma sub-raça. Euclides da Cunha coloca esse termo mesmo para os sertanejos, porque eles tinham a região como influência, o regionalismo. Então, tipo, as pessoas que mal tinham água, mal tinham comida, que viviam numa seca horrenda, elas eram consideradas nada, não eram ninguém para os republicanos. Fora que a abolição da escravatura estava muito recente. Então, se hoje em dia, no século XXI, no ano de 2021, a gente ainda sente impactos da escravidão na hierarquia social, imagina naquela época que era muito mais recente, muito mais recente. Mas voltando à história, o comandante Moreira César chegou lá com mais de 1000 homens e com muita munição para atacar Canudos. E dessa vez eles estavam com a certeza de que eles iam ganhar, porque eles estavam carregadíssimos. E vale ressaltar que sem essa ajuda do comandante Moreira César seria irreversível o cenário dos republicanos naquele momento, porque eles estavam com zero chance contra os cangaceiros. Eles duvidaram da capacidade dos sertanejos e acabaram se surpreendendo de forma negativa para eles. Bom, e depois da chegada do comandante Moreira César, é claro que quem estaria assumindo tudo seria ele. E nessa altura, o destino se virou totalmente a favor dos cangaceiros, porque o Moreira César teve ataque epilético, então eles tiveram que remanejar o momento de ataque a Canudos. E essa remarcação de momento para atacar os cangaceiros permitiu com que os sertanejos se preparassem para recepcionar a tropa. Eles construíram trincheiras, armaram munições, armamento, fizeram pólvoras caseiras, porque os republicanos tinham armamentos novos importados da Alemanha, tecnológicos, modernos, ou seja, para eles era tudo mais fácil, era só ir e usar. Mas para os sertanejos, que eram pobres, não, era mais complicado. Eles tinham que organizar tudo primeiro, tanto é que as munições deles eram pedaços de pregos, cacos de vidro, seixos rolados, ponta de chifre. Então eles se viraram com o que eles tinham ao alcance deles. Então, enfim, eles organizaram tudo nesse meio tempo, que foi um tempinho bom. E Moreira César acabou melhorando do primeiro ataque epilético, mas veio até o segundo. Então, quando a tropa dos republicanos foram rumo ao ataque, o comandante, momentaneamente, acabou ficando com os médicos e não foi a luta propriamente dita, sabe? Mas não durou muito tempo esse pensamento dele, porque ele quis se envolver sim, e ele pegou o cavalo e foi galopando junto com os seus homens. No caminho, eles acharam uma barraca com um armamento fraco e eles acharam que aquilo era uma coisa engraçada. Para eles era um armamento muito michuruca, que motivou eles a irem mais rápido ainda, pois Moreira César disse que eles estavam desarmados. E isso causou mais cansaço ainda, porque ele fez com que os homens fossem mais rápido ainda ao encontro dos cangaceiros, porque eles estavam com convicção de que eles iam ganhar de todo jeito. Porque eles tinham armas boas da Alemanha, tudo certinho, bonitinho. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, ao emudecer do sino, os soldados descem pela encosta do rio, tomando os devidos cuidados para não dispararem nenhum tiro. Eles queriam chegar de maneira silenciosa, então eles se dividem e tomam a cidade. Agora, com a cidade dominada, ocorrem os conflitos parciais. Eles invadem as casas marginais ao rio e alguns vão incendiando. Eles começam a assumir os símbolos de combate. Eles atiram alto e acima. E aos poucos vão se dividindo entre as casas, os becos e as vielas da cidade. O ataque assume um caráter menos militar diante de muitos tumultos, configurando os conflitos parciais. Dentro dos conflitos parciais, ocorre o saque antes do triunfo. Os soldados famintos roubavam os alimentos das casas, como carne de sol, paçoca e até água. E às vezes eram surpreendidos pelos jagunços, e os papéis se invertiam. No mais, a guerra ainda acontecia, e ocorria agora a situação inquietadora, já que o chefe expedicionário ele não sabia realmente o desfecho da investida. E, uma vez que eles não podiam atirar, já que tinham pessoas do seu grupo escondidas, e pelos cavalos que derrubavam os cavaleiros diante do susto que passavam.
Nesse momento, o chefe expedicionário deixa a encosta do rio e desce em direção à batalha. Mas ele é atingido com um tiro e fica mortalmente ferido. Ele não descavalga e leva outro tiro, configurando agora Moreira César fora de combate. Devia substituir ele o então Coronel Tamarindo, mas ele não tinha pulso firme. Então, e ainda chegava à noite. Um grande contratempo que podia confundir os combatentes já muito exaustos. E, por esse motivo, eles decidem o recuo. Eles correm e disparam ao acaso. Em sentido oposto, voltando em sentido oposto ao que tinha vindo, eles atravessam o rio e chegam agora ao alto de Moreira César. Era um cerro. Estava aproximadamente a 400 metros da artilharia. Eles ficam ali, já que temiam ser assaltados à noite, e estavam muito feridos, e um dos médicos havia sumido. Diante desse caos, o Coronel Tamarindo, também não muito firme, eles decidem realmente pela retirada total. Moreira César, vendo essa situação, pede que não, ele queria vencer. E seu último desejo seria esse, junto a sair da carreira militar, se não. Eles então tentam, mas a situação era muito delicada e ocorreram coisas anormais durante a noite, que eles atribuem a Antônio Conselheiro. E no meio da noite, o então coronel morre e eles realmente decidem pelo recuo. Nesse momento, a retirada era inevitável. Então a expedição dava as costas a Canudos e vinha se dispersando. A cidade tocava a todo momento o sino da igreja e a população toda contemplava esse momento. Então a fuga foi considerada uma debandada. 800 homens correndo ao acaso, jogando tudo que tinha para trás, de forma a correr mais rápido. Então deixaram para trás armas, tudo que possuíam. E aos poucos iam se reduzindo, uma vez que estavam muito feridos. Os moares de distração empacavam, assustados e também feridos, e tudo conspirava contra os já combatidos. Então, consumara-se a catástrofe nesse momento. A terceira expedição realmente foi anulada, e os que não morreram, fugiram. Os que fugiram também morreram no meio do caminho. E assim, havia um arsenal derramado perto da cidade de Canudos. E os jagunços aproveitam para se abastecer, temendo também uma nova investida da parte do governo. Eles decapitam os mortos e colocam suas cabeças na beira das estradas. E o corpo do coronel se pendura como um manequim em uma árvore. Então, agora ocorrem os desastres. Uma nova expedição seria desastrosa. A quarta expedição já estava se aprontando. Eles acusavam Antônio Conselheiro de querer trazer de volta a monarquia, uma vez que a Constituição tinha sido colocada há pouco tempo, a República, na verdade, e, portanto, Canudos, uma diátese. A explicação para o sucesso de Antônio Conselheiro e seus adeptos só poderia ser vista pela Igreja, como uma religião. E, de qualquer forma, o Estado devia combatê-lo e se defendia dos sertanejos da mídia, de todo caso. Agora, ocorrem as versões disparatas. Não chegava apenas uma versão no país. Todo lugar parecia uma versão diferente, mas nada de positivo. Somado ainda às mentiras heróicas, que contaram até que Tamarindo não tinha falecido. Diante da situação, ocorrem incertezas. E o cabo Roque, ele é tido como humilde, o defensor da pátria, e a quem foram dirigidos inúmeras homenagens cívicas e até um luto nacional. Em paralelo, então, a essa situação de comoção da população, o chefe do Estado faz uma aliança de vingança contra esses defensores da monarquia. Então ocorre um levantamento em massa. O quartel-general fervilha planos e
e abrem novas vagas de combatentes, querendo o máximo de aproveitamento dos que fossem. Se ao acaso não fosse possível ainda, utilizaria armas do Congresso Federal. Então, o governo agia prontamente. Ocorria a mobilização de tropas nos estados da Bahia, com Oscar Andrade Guimarães no comando. Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Então, as tropas convergem à Bahia e ocorre a concentração em Queimadas. Lá eles se organizam, se dividem em batalhões e ocorre a marcha para Canudos. Eles avançam com muita dificuldade pelo solo sertanejo e os batalhões vão aos poucos distanciando em virtude da dificuldade. Ocorrem incidentes e alguns se perdem, devem voltar, mas eles seguem firme na troca de tiros com alguns jagunços que ocorrem nas estradas e continuam em direção à cidade. Bom, após as tropas se acamparem no Rosário, elas caminhavam para suas posições de batalha, estando desprevenidos por estarem cansados, porque eles dividiam as suas cargas com os cavalos, que também já estavam muito exaustos. Foram interceptados pelos jagunços, mas com esperteza eles venceram, perdendo apenas 2 homens. No caminho, a situação do lugar que passavam era cruel. Roupas todas jogadas, pedaços de ossos espalhados pelo chão, e também ali estava alçado o coronel Tamarindo, decapitado, e ele mesmo nos seus pés estava o seu crânio e as suas botas. Bom, era uma cena horrível. Mais à frente, corpos com fardas espalhados pelo caminho, mas aquela cena não afetaram muitos os soldados, porque eles continuavam a luta. Eram dados disparos e tiros de canhões ou crupes, como está escrito. A situação da batalha era desastrosa. Então eles chegaram num morro que era chamado de A Favela. Lá eles instalaram um canhão que foi chamado pelos sertanejos de A Matadeira. Quando eles estavam entre 2 morros, como os sertanejos conheciam muito bem a área, eles armaram uma emboscada e houve um ataque surpresa. Isso trouxe grande tumulto ao batalhão, que, sendo atacado sem ver de onde vinham os disparos, sem saber o que fazer, começaram a correr, trombando uns nos outros, atirando para qualquer lado. Mal sabiam que eles estavam na caverna dos bandidos. Com isso, o exército sentia a força dos sertanejos. Muitos soldados e vários oficiais foram mortos, assim como os sertanejos. Com todas essas batalhas, as suas munições iam se esgotando. Após essa luta, armaram acampamento e eles ficaram sem poder sair de suas posições conquistadas. Só que tinha um problema, a comida também estava acabando. Também tinham vários ataques ao acampamento. Um deles foi de um grupo de sertanejos querendo destruir o 32, que era o maior canhão da tropa. Sem sucesso, eles foram mortos pelos soldados. E os soldados, com fome, eles desciam os morros diariamente procurando sinais do resto do exército e também procurando comida. Uma parte que retrata a situação da fome foi quando acharam um boi magro, que é retratado no texto como um arrobo de carne para 6.000 homens famintos. Era tanto sofrimento que eles diziam preferir a morte do que continuar naquela situação. Então, até que um comboio chegou ao acampamento e resolveu a questão da comida temporariamente. Como 6.000 homens famintos não comem muito pouco, eles tiveram que decidir atacar ou recuar, antes que a comida acabasse de novo. Pois eles decidiram atacar, então foi montada a estratégia e com as vergonhosas derrotas que tiveram antes, deu uma grande sede de vitória para eles. Então se deu início ao conflito. Seguiram lutando e avançando, só que logo se cessou por falta de munição. Então eles decidiram guardar aquele lugar que tinham conquistado e começaram a brindar, por assim dizer, as construções que estavam, as casas, e começaram a construir trincheiras. As paredes das casas eles começaram a reforçar com tábuas. Baixas, né? No entanto, a expedição atravessava violentas crises na época. Tiveram cerca de 1.000 homens, entre eles 947 feridos e mortos, e estes com os números de caídos, né, nos encontros anteriores, reduziram-se dramaticamente e acabaram impressionando
Com os resultados imediatos, os 3 comandantes de brigadas, Carlos Teles, Serra Martins e Antônio. Na nova fase da luta, que ocorreu em Canudos, felizmente tiveram que chegar ao contra-choque de notícias animadoras, recém-vindas do campo de batalha. Nenhum outro desastre ocorreu na época. Guardavam-se, malgrado, tiroteios diários e as posições conquistadas. A Brigada Girardi e o Batalhão Paulista tinham ido a tempo de preencher as claras da linha reverativa do sítio. Com os reforços que concendiam, os primeiros sintomas do desânimo entre os rebeldes apareceram, porque eles não tocavam mais o sino com tanta serenidade de antigamente. O sino da igreja ficou tão velho que acabou caindo, pendendo e caiu. Não se ouviam mais ladainhas melancólicas, como antigamente, entre os intervalos dos fuzileiros. Cessavam os ataques, sem explicação nenhuma. Não tinha mais arraial. Com o passar das eras, eles foram ficando desgastosos, não queriam mais mexer com isso. A posição crítica, que foi opinada pelo general Arthur Oscar, ele avaliou todo o processo com alta segurança, o estado das coisas que ele obtinha. Então, ele pediu um auxiliar de 5.000 homens, que curaram os dispositivos para garantir a força do triunfo. E quando ocorreu esse triunfo, na conjuntura torturante de não poder arriscar nem um passo à frente e nem um passo atrás, oficialmente as ordens decretaram o começo do sítio, que de fato sucedera desde 27 de junho a expedição que já estava sitiada ali. No depoimento, o autor disse que o fato de tudo aquilo estar acontecendo era vulgar, que eles desvendaram rudemente, e fizeram por menor insignificância, e que minutos antes da guerra eles terminaram de equipar as últimas exigências. Preso jagunço, válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia malbaratar-se um segundo em consulta inútil, que estripava-se ou delogava-se um ao outro, comandante que se dava o trabalho de um gesto expressivo, e era uma redundância capaz de surpreender qualquer um naquela época. O grito de protesto. O grito de protesto foi quando foi para começar a 4ª expedição, que foram todos aqueles milhares de soldados para a guerra, porque já não estavam mais de brincadeira. Então, diante disso, eles iriam para aquela cidade, eles iriam protestar naquela cidade, de Canudos. Mas eles não sabiam que lá, Canudos, os sertanejos, eles tinham a vantagem dos morros, da temperatura, da seca, e eles sempre ficavam escondidos. Então, os que iam para a guerra lá, os 5.000 soldados, eles iriam sofrer muito com o desgaste, com a sede, e isso ajudaria muito nos canudos, nos sertanejos, que daí eles iam ter uma vantagem e daí poderiam ganhar a guerra. E um grito de protesto foi logo o começo, foi como um avante para começar uma longa guerra que iria acabar com várias pessoas e ia resultar em morte de várias pessoas, até inocentes. Um passeio dentro de Canudos, Durante um tempo, já que estavam meio parados de guerra, eles decidiam então dar uma tréguazinha, faziam então já um acampamento, faziam do acampamento já os preparativos para ir embora, para a volta. Suavam livremente pelo acampamento, andavam para todo lugar, começavam a fazer cantorias, retratas, fanfarras dos corpos já. Início, o general-chefe do comandante da 2ª coluna também realizava os seus extraordinários passeios, E nisso, segurando o princípio eles começavam então no princípio do alto da coluna, e da direita do acampamento. Depois de uma inflexão da esquerda, descendo por cima dos sangues refluxuosos, onde respontavam grandes placas de filados, dando-lhes a feição de longa passagem coberta, avançavam até atrapar as primeiras casas
simultâneas, né? Onde eles encontravam tábuas, vigas em chamas, corpos incinerados, pegando fogo. E nisso eles iam andando pela cidade, vinha a devastação, que já estava uma guerra. E nisso eles já sabiam que já estavam ganhando, né? Porque trazeram 5.000 homens, então dessa vez eles tinham que ganhar. E sim, eles iam fazendo esses passeios, viam como estavam a cidade, para que possa ter as estratégias, né? Caso tenha mais pessoas confrontar, aí daí eles andavam e via como estavam para poder ficar mais tranquilos. Canudos não se rendeu. Um exemplo em que toda a história ele resistiu até o esgotamento completo. Impugnado de palmo a palmo, a precisão entregada do termo, e ele caiu no dia 5. Ao estender, caíram com seus últimos defensores, que eram 4 pessoas, que era um velho, uma criança e 2 homens feitos. Eles caíram em frente de 5.000 soldados furiosos. Então, forremos a tarefa de descrever seus últimos momentos. Nem poderiam fazer isso. Então, o seu último momento não pode ser escrevido como uma boa lembrança para guardar para a história. Ele foi morto assim tão cruelmente e não puderam fazer um fim para ele digno. Cadáver do conselheiro. Mesmo não satisfeitos com a morte do conselheiro, do Antônio Conselheiro, eles foram onde enterraram ele, né? Através de um prisioneiro. O prisioneiro falou para eles onde que estava o corpo. E eles foram atrás desse corpo, né? E chegando lá, eles acharam o corpo, desenterraram. Viram que estavam enrolado num pano imundo lá, com um pouco de flores murchas. E o corpo já estava em decomposição. E eles queriam uma prova de que realmente o conselheiro estava morto. Então eles foram e cortaram a cabeça dele e levaram embora, onde iam festejar em multidões, mostrando a cabeça dele, comprovando que ele realmente estava morto. Então isso era para ver como eles estavam tão indignados, não, eles estavam totalmente loucos, que até pegar uma pessoa que já estava morta, não teve nem o seu descanso, não respeitaram, eles pegaram e cortaram a cabeça e levaram embora. E chegamos ao fim. Todo o seminário apresentado foi baseado na leitura do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, obra que é considerada pré-modernista na literatura brasileira. Deixa explícita o contraste entre os dois Brasis, o do sertão e o do litoral. E nela, o autor critica o nacionalismo exacerbado da população litorânea que não enxergava a realidade, que ainda não enxerga, a realidade de uma sociedade mestiça. E falando em literatura, esse é o livro considerado um dos mais importantes da história do Brasil, porque todos os relevantes questionamentos sociológicos, históricos, antropológicos, geográficos e políticos para compreender o nosso país, antes e depois da República, tiveram embasamento nessa obra. Essa foi a nossa apresentação. Eu espero muito que o entendimento tenha sido claro e que nenhum barulho externo ou algum problema técnico tenha atrapalhado nisso. Obrigada!